que a Tua presença, ela nos enche daquilo que precisamos, Pai, da sobreviver. Quando a nossa alma está secando, desesperada, Pai, o Senhor vem com o Teu bálsamo e o Senhor diz que Tu és a fonte de vida. Ah, Deus, como podemos Te agradecer por tão grande salvação que o Senhor trouxe à humanidade enviando o Teu Filho Jesus, nosso Salvador, aquele que mudou a história das nossas vidas. E hoje, como igreja, podemos cultuar o Teu nome e dizer que Tu és aquele que merece toda adoração, todo louvor, toda honra pertence ao Senhor. E nada mais justo do que entregarmos toda a nossa vida ao controle e ao senhorio de Jesus Cristo. Por isso, nos ajude dia após dia beber dessa fonte chamada Jesus. Assim nós oramos Te agradecendo em nome desse Teu Filho amado e nosso Salvador, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graça e paz. Que todos possam sentir-se na presença de Deus e confortados e consolados por esse Deus que é maravilhoso, sempre nos enche de alegria, nos dando essa paz que excede qualquer entendimento humano. Irmãos, que palavra abençoadora esse cântico traz para as nossas vidas. E essa palavra abençoadora, sem combinar com o Gessé, eu queria ler um texto com vocês que se encontra em Isaías 12, que é um hino de louvor e fala tão profundamente sobre essa fonte de salvação. E isso é tão profundo e tão magnífico em nossas vidas que podemos buscar dessa fonte todos os dias e nos alegrar por essa salvação que o Senhor proveu para nós em Jesus Cristo. Isaías capítulo 12 diz assim: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém, irmãos? E esse cântico de louvor que Isaías escreveu demonstra todo o amor que Deus tem e que Deus dispensa sobre a sua igreja. E esse cântico fala da transformação que ocorre no coração de alguém que é salvo por Cristo. Em um momento nós éramos filhos da ira, nós éramos destinados à destruição, e Deus em Cristo interveio na humanidade e fez com que a história humana se tornasse uma história de salvação através de Jesus Cristo. 700 anos antes de Cristo, Isaías escreveu esse cântico de louvor. Antes do Salvador vir ao mundo, Isaías disse que nós poderíamos ter uma plena alegria se nós matássemos a nossa sede na fonte de salvação, que é Jesus Cristo. E assim hoje a gente pode cultuar, a gente pode, como igreja, fazer o que o versículo 5 está dizendo aqui: cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Amém, irmãos? Amém. Por isso,
nessa noite, cante, adore, que toda a terra, que toda essa cidade saiba que Deus tem feito grandes coisas na tua vida, amém, irmão? Se coloque de pé. Ele é a fonte da salvação. Não há alegria maior do que saber que pertencemos a um Deus que salva. Grande é o nosso Deus, nosso Senhor, e Ele está no nosso meio. E com essa palavra você pode saudar o seu irmão com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Avisos aqui. Quero incentivar os irmãos a participarem da vigília que vai ocorrer dia 6/9, na quarta-feira, não nessa, na outra, ok? Às 23h55 a gente começa aqui, tá bom? Perto da meia-noite, na quarta-feira, nós vamos começar a nossa vigília, que vai até às 6 da manhã, tá bom? Dia 7 é feriado, como todos sabem, nós vamos poder descansar depois. Mas nós vamos estar aqui como igreja, intercedendo, clamando por tantas coisas que a gente pode e deve clamar ao Senhor Jesus. Então, irmãos, participem desse tempo de busca pelo Senhor. Nunca vivemos um tempo tão necessário de que a igreja se prostre diante do Senhor e clame para a intervenção dele em nossas vidas, na nossa igreja, cidade e no nosso país. Irmãos, no final do culto, você pode pegar informativo, né? Tem uma pastoral ali, eu escrevi e eu achei tão tremendo, porque eu não perca o presente. E eu citei uma frase que eu escutei num seriado de TV. Eu achei tão profundo aquilo que eu gravei na hora e fui escrever. E eu trouxe à memória o que o Senhor nos fala, do quanto a gente perde o presente, às vezes, porque a gente não sabe viver no presente sem ter um pouco do passado nas nossas vidas influenciando. E a frase que eu ouvi é assim: não perca o presente por uma coisa que você não consegue deixar no passado. Então, medite nessa palavra, ali tem as informações do que tem as programações na igreja e nós podemos participar de tudo isso como igreja. Irmãos, nós vamos começar a mexer um pouco no terreno que nós temos lá no Parque Havaí. E nós queremos construir um lugar onde a gente pode se reunir como igreja, nossos encontros, discipuladores e tantos outros encontros que a gente tem na igreja. Então nós estamos começando a movimentar e a igreja para nós plantarmos grama, construirmos um CTGzinho ali para a gente poder, como igreja, ter um lugar que a gente possa fazer as nossas refeições, ter a comunhão que a gente tanto almeja. Em vez de a gente ficar alugando um lugar aí fora, nós vamos ter o nosso próprio lugar. Então, se você está disponível, a gente já vai começar no próximo sábado, ir lá plantar grama, só pegar a enxada em casa. Se não tem, a gente arranja para você ajudar. E você vai lá conosco para nos participarmos dessa comunhão com o propósito de abençoar a todos nós como igreja. Então você pode falar com o Jederson para tirar um pouco mais de dúvida, que ele é o líder do patrimônio hoje. Amém, irmãos? Ministério de Louvor,
pode passar à frente. Nós, no final, vamos ter um momento de despedida. Eu não sei se a Mariana e o Felipe vieram. Não estão? Tá. A gente vê se no final eles estiverem, nós oramos. Coloque de pé, igreja. Vamos orar. Boa noite, igreja. Paz de Jesus ao coração de vocês. Você veio alegre hoje para louvar o Senhor? Tem dias que a gente está meio sentindo a dor, tem dias que a gente está mais feliz, né? E na verdade, o culto a Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Nossa alegria, nosso pesar, nossas dores, e você é livre, você deve fazer isso enquanto nós cantamos aqui. Mas independente do que você esteja sentindo, entenda que Deus é digno do nosso melhor, da nossa exaltação. E nós vamos cantar uma música que fala que Ele está vivo. Mas se você não cantar com fé, vai ser apenas um som que nós vamos fazer aqui. Cante essa música com fé, não simplesmente de que Ele está vivo, mas cante com fé de que Ele é vivo em você, de que Ele será vivo na sua vida. Amém? Sim.
trouxe dízimo, deve, pode depositar à frente aqui enquanto cantamos a próxima música. Minha luz,
Alguns com corações contritos, Deus, quebrantados, outros angustiados, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor tem os olhos fixos na terra, buscando alguém a quem possa abençoar, Senhor. Seja o nosso coração, Senhor, livre, ó Deus, para ser trabalhado pelo Senhor, Deus, em graça e misericórdia, Senhor, em arrependimento, Senhor, em liberdade de perdão, Senhor. Ó Deus, quando leio a Tua palavra, Senhor, que fala que o profeta prega o arrependimento e o perdão, Senhor, a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, no intuito, Senhor, de termos um coração preparado para o derramar do Teu Espírito Santo. Assim eu clamo ao Senhor essa noite, Deus, junto desta igreja, e peço para que o nosso coração seja aplanado, Senhor, segundo a Tua perfeita vontade, Deus, para que nós possamos ser realmente fontes de água viva, Senhor. Livra-nos, Deus, de sermos uma árvore seca, Deus, sem frutos, ou um rio, Senhor, onde corre um pouquinho de água, Senhor. Que na nossa face, Deus, seja viva a Tua glória, Senhor, a resplandecer, fruto de uma intimidade, Senhor, de uma entrega verdadeira, Deus, fruto, Senhor, de um desejo genuíno que não vem de nós, Senhor, vem do Teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, eu Te bendigo pela obra nas nossas vidas, Pai, e quando eu canto louvores aqui, Senhor, eu Te bendigo pelo Teu milagre, Deus. Eu Te bendigo, Senhor, porque eu sou um milagre aqui, Deus. Minha família é um milagre, Pai. Quantos de nós aqui essa noite, Senhor, precisam de um milagre? Oh, Senhor, coloque o teu coração diante do Senhor, amado.
gostaria de chamar as crianças à frente. Eu gostaria de chamar alguém que está sendo transformado, que está no meio do vale da transformação, para dar graças pelos dízimos, pelas ofertas e para orar também pelo culto dessas crianças. Quem vem? Caminho. Senhor amado, chegamos à tua presença nessa noite, Pai, para te agradecer, Senhor, todas as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, por ser um Senhor tão fiel, Pai, nos sustentando, Pai, não deixando faltar nada para nós, Senhor. Que todos possam entender quão maravilhoso o Senhor é e com tanta força o Senhor tem dado a todos nós, Pai. Cuida, Senhor, dessas crianças, Pai. Cuida do coração delas, Senhor, para que elas estejam aprendendo, Pai, mais sobre Ti, Senhor, para que elas possam levar também, Deus, para toda a sua vida, Senhor, todos os ensinamentos passados aqui hoje, Senhor. É assim que te oramos em nome de Jesus. Amém.
função hoje aqui na frente não é pregar, mas é apresentar para a igreja a Bruna, para algumas pessoas que não conhecem. A Bruna é minha filha, né? Vocês já vão conhecer daqui a 2 ou 3 minutinhos. E ela vai estar dando o seu testemunho nessa noite para a igreja a respeito do que o Senhor tem feito na vida dela. Mas eu não posso apresentar a Bruna sem lembrar algumas coisas importantes da palavra de Deus. E a primeira coisa que eu lembro é que a gente vive inseguro nessa terra, não é verdade? Se tem algo que nós sofremos nessa terra, é de insegurança. E a insegurança que nós vivemos, ela produz medo em nós. O medo que nós sentimos produz controle. A gente cria um cercado onde nós controlamos a vida. E às vezes a sensação que a gente tem é de que, mesmo quando a gente crê em Deus, a gente não deixa Deus controlar a nossa vida. A gente controla Deus. E é simples de perceber isso porque nós criamos uma espécie de um cercado onde nós dominamos. E quando a gente aceita a Cristo, a Jesus, ou anda com o Senhor, ainda assim a gente fica dentro desse cercado usando Deus para controlar a nossa vida. A gente pede para Deus, espera que Ele nos dê para nós controlarmos. A gente pede coisas para Deus e Ele vai nos dando. Mas nós não damos a coisa mais importante que o Senhor espera, que é nós entregarmos o controle da nossa vida. Nós queremos andar com Deus controlando por causa do medo e da insegurança. E quando eu me converti e a Gisele, minha esposa, se converteu, e a gente foi tendo filhos, a nossa oração era sempre que nós tivéssemos a coragem diária de perder o controle e deixar o Senhor controlar a nossa vida. E para a gente fazer isso, a gente tem que viver por fé, como nós cantamos aqui. A gente tem que sair do nosso cercadinho, onde nós controlamos Deus. Nós queremos dizer quais são as bênçãos que nós queremos de Deus, para dizer: Senhor, Tu és a bênção. E nós passarmos por baixo dessa corda do controle e entrarmos no controle de Deus, porque Ele é a própria bênção. Deixar Ele dizer por onde nós devemos ir. Às vezes nós andamos com Deus e no controle. E esse mudar de lado do controle para estar sob o controle de Deus é que faz com que a gente sinta a mudança de fato na nossa vida. Quando em Marcos Jesus disse assim: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Esse negue-se significa pare de controlar a sua vida. E quando eu falo sobre isso, eu não estou falando de ser irresponsável. Tem gente que se torna irresponsável. Peraí, eu não controlo nada, então, Senhor, Tu faça do jeito que quiser. Não. Eu estou falando de ser responsável o suficiente para entender que com você no controle a vida não funciona. Com você no controle, você não pode experimentar a grandeza de Deus. Nós cantamos: remove a minha pedra. A pedra é o controle, né? Tira o controle, Senhor. Ser responsável é pôr a vida sobre aquele que de fato pode cuidar de você. Então é tirar do nosso controle e pôr sob o controle de Deus. É sair da cerca onde eu controlo e entrar no caminho de Deus sob o controle do Senhor. A Bíblia está cheia de exemplos, né? Quando Deus chamou Abraão, Ele disse assim: Abraão, sai da tua terra, sai do teu lugar que você controla, até as plantas, você sabe o que dá aí e como funciona. Saia do meio da tua casa, que você sabe como é teu pai, tua mãe, teus irmãos, e um ajuda o outro.
e vá para o lugar que eu te mostrarei. Eu quero que você perca o controle da tua vida, que sou eu que vou controlar. E Abraão foi. E agora eu entro na questão da Bruna, quero chamar ela aqui à frente. E eu lembro um dia que o Senhor me deu um sonho, e eu compartilhei em casa esse sonho, e não era um sonho, era uma visão de Deus. Hoje eu sei, muito claro. Deus me deu uma visão uma noite onde choveu muito naquele dia. No meu sonho era um sol, mas havia muita chuva. Não havia nuvens no céu, mas chovia muito. E aquela chuva que caía num gramado verde, cortadinho, parecia um campo de futebol imenso. E aquela água subiu. E a nossa casa inundou. Uma casa de 2 pisos com sótão inundou. Então eu chamei toda a minha família para nós corrermos por um monte onde não alagou. E nós corremos todos. E quando nós chegamos no alto desse monte, eu contei o meu rebanho, que era a minha família. E faltava a Bruna. E eu disse, a Bruna? E quando eu olhei naquele sol brilhando, naquela água limpa, a nossa casa, os alicerces levantaram e ela começou a boiar na água. E a Bruna abriu a janela do sótão, os 2 lados da janela, e deu tchau e foi embora sem controle sobre as águas. Depois de um tempo orando, eu entendi que Deus estava fazendo para a Bruna algo que Ele fez com Abraão e algo que Ele quer fazer comigo e com você. Perder o controle e ser responsável o suficiente para deixar Deus conduzir a sua vida sobre as águas límpidas do Espírito e sobre o sol da justiça. Então, agora vocês sabem, essa é a Bruna, minha filha, vai embora amanhã, né? Ela vai contar, ela está estudando nos Estados Unidos, fazendo mestrado, e ela vai embora amanhã, ficou com 15 dias, nos encheu de alegria, né? Meu coração está meio apertado, porque amanhã já vai chegar, né? Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. E ela quer compartilhar com vocês algumas coisas sobre esse fato, né? Do que Deus tem feito na vida dela. Deus te abençoe. Eu só vou fazer 2 coisas ao mesmo tempo, então se eu segurar o microfone já me pego na hora de falar. Então eu pedi um pedestal. Fica bom, tá bem. Aí, ótimo. Boa noite então. Eu fiquei muito feliz de ver umas carinhas novas, assim, tem várias pessoas que eu não conheço ainda. E ao mesmo tempo é gostoso ver as pessoas que eu já conhecia, né? E a gente vai mudando, mas ao mesmo tempo a gente fica meio parecido sempre. Isso é bom. Eu acho que quando a gente vê alguém muito tempo, depois de um tempo e a pessoa mudou muito também, né? Daí você fica sem graça, né? Envelheceu. O que você diz, né? Então, mas passou só um ano que eu tô fora, então tá todo mundo bem bonito, bem jovem ainda. Então, é um prazer estar aqui. Eu nunca falei assim em público, essa é a minha primeira vez falando para a igreja. E eu estou muito contente porque eu me sinto, quase que não foi minha escolha, assim, eu acho que não foi. Eu estou feliz, estou aqui porque quero estar aqui, mas eu senti Deus me chamando para falar. Quase que essa mensagem, essa mensagem é maior do que eu. E quando todas essas coisas foram acontecendo na minha vida, o que eu vou contar, eu senti que aquilo estava acontecendo. Sempre que acontecia alguma coisa, Jesus me falava, não é só para você, não é só para você, tem alguém que precisa ouvir. Então cada vez eu ia compartilhando isso com as pessoas que estavam perto, ou talvez no Face às vezes, ou com as minhas amigas no WhatsApp, mas eu ia sempre compartilhando, porque sempre eu me sinto chamada a falar dessa palavra que é maior do que eu. E eu achei uma bênção, pastor Enéas, que você falou sobre Isaías, né? Divulgar, proclamar para as nações aquilo que nós temos, né? Isso que Deus faz nas nossas vidas. Então eu estou aqui feliz de estar aqui podendo falar isso que um ano atrás, se eu soubesse, se alguém tivesse me dito
que dali 1 ano eu estaria aqui falando para vocês o que eu vou falar, eu ia dizer, não, isso é loucura, não, impossível. Então essa minha palavra é uma palavra sobre os impossíveis, todos os impossíveis que Deus fez na minha vida nesse 1 ano. E eu quero começar essa palavra também dizendo que se por algum motivo você pensar, né, que essa menina para estar aí falando, né, talvez você me conheça porque você me conhece ou porque não me conhece, né? Eu quero te dizer que a palavra que eu tenho aqui não é minha, é do Senhor Jesus, e ela, como eu falei, ela é maior do que eu, né? O que nos autoriza a dizer alguma coisa, falar alguma coisa para alguém, é o sangue de Jesus Cristo. Então a autoridade é dele e não é minha, em nome de Jesus. Então eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Coríntios 1, 26 a 29. Porque essa é a palavra, é assim que eu me sinto. E eu acho que é assim que nós nos sentimos muitas vezes na nossa vida. Bem pequenininhos. Primeira Coríntios 1, capítulo 1, verso 26 ao 28. E diz assim a palavra de Deus: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos em nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Amém. Então aqui, ó, tem alguns adjetivos aqui, ó. Se você se sente louco, se você se sente fraco, se você se sente pobre, é isso aí, legal. Você é o escolhido de Deus, tá? Então, é assim que eu me sinto diante de Deus muitas vezes. Eu penso, Deus, eu não tenho recurso nenhum. Eu saí lá do interior do Rio Grande do Sul, né? Eu sempre cresci em cidade pequena, né? Quem sou eu? E Jesus disse, não é para você mesmo isso aí, né? Quem é você? A questão não é quem é você, a questão é que eu sou. E quando eu sou se manifesta na minha vida que não sou, todo mundo vê que é Deus, que não é a Bruna, não pode ser a Bruna. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Então, a minha história, né, de sair da minha terra, da minha parentela, da casa do meu pai, e ir para a terra que Deus me chamou, começou há 3 anos atrás, quando um amigo meu me falou sobre essa universidade, a Liberty, que é uma universidade cristã na Virgínia, fica no meio, assim, no canto leste dos Estados Unidos, e eu já tinha contato com a língua inglesa, então ele falou para mim, por que você não estuda numa instituição cristã, né, para fazer um mestrado, para se profissionalizar e para escutar de pessoas que vão te abençoar, né, professores que vão te ajudar a crescer na tua fé e também na tua profissão. Mas assim, os Estados Unidos é um gigante, né? É a terra prometida. Eu fico pensando às vezes, é engraçado, porque lá as coisas são grandes mesmo. Assim, o carro é grande, os pratos são grandes, os copos são grandes, as pessoas às vezes são grandes. Então é um país de gigantes mesmo, é uma terra grande, é uma terra poderosa. E o dólar é grande, né? Ele é 3 vezes maior do que nós. Então, para mim, a ideia de pensar em ir para lá era assim, maravilhosa. Eu tinha muita vontade de fazer isso, mas era impossível. Como é que eu ia juntar dinheiro para estudar, fazer um mestrado nos Estados Unidos, né? Impossível. Mas eu comecei a orar e eu disse, Senhor, eu tenho esse desejo, eu quero. Falei com muitas pessoas, isso foi um processo de 2 anos de oração, de conversa, de terapia, para resolver, para pensar por que será que eu estou querendo ir para lá. Então tudo isso foi um longo processo. Mas Deus me levou, Deus abriu as portas da universidade para mim, eu consegui passar no processo de seleção, eu consegui juntar um dinheirinho nesses 2 anos, eu fui trabalhando, fui juntando, fui fazendo o que eu podia. Aí teve amigos que me ajudaram, teve a minha família que me ajudou, então todo mundo juntou um pouquinho assim e eu me vi lá. Mas cheguei assim, uma mão na frente e outra atrás, né? Cheguei com um dinheirinho eu lembro
assim para 1 mês e meio, 2 meses no máximo. E eu pensei, Senhor, agora se vira, né? Estou aqui, entendi que Deus abriu as portas para mim, mas eu não tenho grana nenhuma para continuar. E eu achava assim que Deus ia me dar trabalhos, então eu comecei a procurar trabalho limpando, trabalho cuidando de criança, e consegui alguns não me pagaram, alguns sempre assim, alguns eram uns horários muito estranhos, então sempre as portas iam se fechando. Até que chegou um dia que eu tinha uma conta para pagar na universidade, eu fui no banco, isso já era assim quase 2 meses que eu estava lá. E eu cheguei no banco e eu saquei todo o meu dinheiro, assim, o restinho que tinha para pagar essas taxas da universidade. Porque até aí eu tinha que pagar eu tinha que pagar o curso, mais o meu aluguel, mais tudo, né? E também eu levei um dinheirinho assim apertadinho, que eu comprei um carro bem baratinho, lá tem uns carros baratos, eu comprei um carro por $1.700, que foi assim, a minha saidinha, eu ainda pensava assim, eu vou abençoar as pessoas, dava carona para todo mundo, e eu pensava, Deus, segura esse carro aí, que eu nem sabia como é que estava o motor, mas vamos embora, né? Então eu comprei esse carrinho, paguei o meu primeiro aluguel ali do mês, paguei minhas primeiras continhas e daí entrei no segundo mês. E daí eu fui no banco então e saquei o último dinheirinho que eu tinha lá. Quando eu saquei esse dinheiro, eu não tinha mais nada. Eu lembro que eu sentei no carro assim, e eu chorei, pensei, Deus, o que eu fiz? Nada a ver, isso aqui não era pra mim. E depois disso também teve um momento que eu fui pra minha casa, naqueles dias, isso tudo foi numa semana. Eu fui pra minha casa, eu dobrei meu joelho, eu disse, Senhor, eu não tenho aluguel pro próximo mês. E eu estou aqui, já estou estudando, né? Estou tendo que dar conta de pagar o combustível e tudo. E daí Deus falou comigo, eu senti assim no meu coração uma coisa muito forte, porque eu estava orando até então, mas eu estava assim, tentando pensar de que forma que eu posso cuidar dessa situação, controlar essa situação para fazer alguma coisa que me dê uma solução. Então eu estava sempre articulando. Aí eu senti assim no meu coração, e se eu usar? E se eu fizer uma oração bem ousada? E se eu for dessas pessoas que creem que Deus faz milagres? O que vai acontecer se eu fizer uma oração dessa? Eu nunca fiz essas orações. E eu disse, dobrei meu joelho e disse, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser na minha vida. Mas se foi o Senhor que me trouxe aqui, eu quero ver o Senhor sustentando daqui por diante. Eu não quero mais ficar procurando esses empreguinhos assim, furada. Eu não quero trabalhar, mas não quero fazer coisa furada, não quero ficar articulando. Eu quero que o Senhor me sustente, quero trabalhar muito, estudar muito, mas quero que o Senhor me mostre o caminho. E eu orei e eu disse, eu quero viver essas coisas loucas, esses testemunhos que as pessoas dão, eu quero ser essa pessoa que dá esses testemunhos. E daí eu estava orando, enquanto eu orava, uma amiga minha me mandou uma mensagem. Ela é chinesa, a Ting é uma pessoa assim que eu conheci num evento da universidade, nada a ver comigo, é lá da China, né? Veio para lá também para estudar. E não sei se ela é pobre, ela é rica, com certeza em Jesus ela é, porque ela chegou, ela me mandou uma mensagem, ela disse, Bruno, eu quero falar com você, posso ir na tua casa? E foi um dia que eu estava triste e tal, mas isso é ok, né? Ela chegou na minha casa com um envelope com $500, que era o valor do meu aluguel. Naquele dia, gente, que eu disse, se eu ousar e fizer essa oração, foi o primeiro milagre que aconteceu. A Tini chegou na minha casa com $500, que era o meu aluguel do próximo mês. Então eu agora tinha onde morar para o próximo mês. Aí, mas continuava sem dinheiro. Aí aconteceu que eu lembrei com essa oração da Tini, eu lembrei do texto de Tiago 5, 17 a 18, que diz assim, que Elias, ele era um homem como nós, o profeta Elias, homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orou, e por 3 anos não choveu na terra, e ele orou de novo, e voltou a chover. Eu acho esse texto incrível, porque fala da nossa humanidade. A gente é gente, a gente está sujeito. Eu não gosto de orar, eu não creio, eu tenho dificuldade com isso, porque isso é um trabalho do Espírito no meu coração. Mas quando eu oro, Deus se manifesta para me mostrar que Ele está ali, Ele está ouvindo, e Ele não precisa que eu seja uma pessoa maravilhosa, Ele precisa que eu tenha um coração quebrantado, Ele precisa que eu dobre meu joelho e fale com Ele. Então Elias era como a gente, ele tinha
tinha os mesmos sentimentos, ele tinha dúvidas e ele orou e por 3 anos não choveu na terra. Esse é o tipo de história que Deus quer que a gente tenha para contar, porque é isso que vai fazer as pessoas escutarem aquilo que a gente tem para dizer, um evangelho vivo. Depois disso aconteceu que a TIM conseguiu, me deu esse dinheirinho, eu paguei o aluguel, mas no outro mês eu já não tinha onde morar de novo. Aí eu cancelei o contrato desse apartamento, dava muito caro. Deus assim me deu paz também para fazer isso. E eu disse, Senhor, eu não tenho para onde ir. E eu morei na sala do apartamento, porque nesses contratos de apartamento eles trancam o quarto, né? Logo em seguida que a gente sai, eles já trancam o quarto para você não morar mais lá. E eu morei 3 dias na sala do apartamento, assim, eu botei todas as minhas roupas lá, porque eu tinha as minhas amigas que moravam nos outros quartos, então eu morei na sala delas. E eu fiquei nessa sala, assim, por 3 dias. E uma amiga minha do curso brasileira também, ela ficou sabendo da minha situação. E ela disse, Bruna, eu quero te ajudar, nós vamos te receber na nossa casa por 2 semanas, ela falou. A Márcia, que é essa amiga que me recebeu, ela não gostava de mim. Porque quando eu cheguei no curso, quando eu comecei, né, 2 meses antes, eu não dei muita bola para Márcia. Porque eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu queria assim, melhorar meu inglês, eu queria fazer amizade com os americanos. Então eu cheguei na minha sala de aula, tinha uma brasileira. Né? E brasileiro já sabe, brasileiro se gruda, brasileiro quer conversar. Então a Márcia chegou e ela já queria ser minha amiga, e eu meio assim, né? Então tá, Márcia. E a Márcia, assim, querida, ela sempre foi amorosa, mas eu meio me esquivei dela. E eu não tinha notado que eu tinha feito isso. Mas quando a Márcia se ofendeu com isso, ela ficou muito magoada que eu fiz isso com ela. Aí quando aconteceu essa situação, que ela soube que eu estava numa situação difícil, Deus falou para Márcia, Márcia, eu quero que você chame a Bruna para morar com você na tua casa, com a tua família. E a Márcia falou, não, Deus, a Bruna não. Aí Deus falou, sim, porque ela é sua irmã e ela é minha filha. E eu sei disso porque a Márcia me contou isso depois. Que ela fez isso, ela me recebeu na casa dela, ela e o marido, por obediência. Não porque ela estava sentindo que nós éramos amigas, né? Ela fez isso por obediência. Isso me marcou muito. O quanto Deus nos chama, às vezes, a gente não entende. Mas a gente tem que obedecer, porque aquilo que a gente não está sentindo pelo outro, Deus sabe o que está lá no coração do outro e o que Ele quer restaurar. E mais importante do que isso, Deus queria restaurar a nossa relação. Porque eu também tinha que deixar de ser egoísta. E eu tinha que pedir perdão para a Márcia pelo que eu tinha feito. E a Márcia veio na casa dela, a gente pôde conversar sobre tudo isso. Ela me falou que ela estava chateada comigo, mas que Deus me ama e mandou ela me receber na casa. E isso fez com que eu pudesse, ela me deu a liberdade de eu também saber disso e me dar conta que eu estava fazendo isso com ela. Então eu pedi perdão para ela e Deus restaurou essa relação e hoje ela é minha grande amiga Márcia. Depois disso, o que aconteceu foi que eu tinha um emprego na universidade que era assim, de meio turno, um empreguinho assim, de estaginho que a gente faz dos estudantes. E teve um evento na universidade que eu me voluntariei para trabalhar nesse evento, que era servindo cachorro-quente, fazendo um evento social na universidade. Nesse evento, teve uma senhora que foi ajudar, também se voluntariou, e nós trabalhamos o dia todo juntas, assim, ela bem divertida, bem trabalhadora, bem forte, assim, puxando coisa, material, e nós trabalhamos juntas. Depois desse evento, tinha um jogo de futebol americano, e eu nunca tinha assistido um jogo de futebol americano, então eu pensei, eu vou, eu estava cansada, mas eu vou. Aí eu fui lá no estádio, mas assim, o estádio da universidade é muito grande, cabe 10 mil pessoas, e estava lotado o estádio. E eu sentei numa cadeirinha, estava cansadinha, pensei, vou sentar por aqui bem quietinha, daqui a pouco eu escuto o meu nome, Bruna, de longe. E aquela senhora com quem eu tinha trabalhado estava me chamando, tinha me visto na mesma fileira, pensei, nossa, que coincidência, né? Nem sabia o nome dela, mas tá bom, né? Ela lembrou meu nome, a gente tinha trabalhado juntas, sentei com ela, a gente conversou, ela me explicou as regras do futebol que eu nem conhecia. E foi isso o que aconteceu. Eu já vou explicar por que eu estou contando isso. Depois disso, eu pensei assim, bom, tô ralada, né? Eu não tenho, tô morando de favor na casa dos amigos, não tenho mais dinheiro nenhum. O meu dinheirinho, o único dinheirinho que eu ganhava
ganhava desse estágio era para comprar um pouquinho de comida, pagar umas taxinhas, assim, mas não era um dinheiro suficiente para me sustentar. Eu ainda devia dinheiro para a universidade, quase $2.000, mas eu tinha meu carro, e eu me dei conta disso, eu tenho meu carro. E eu pensei, qualquer coisa, o meu carro vai me salvar, ótimo, porque, né, $1.700 eu consigo vender o carro, quem sabe eu quito a dívida com a universidade, que era mais ou menos o mesmo valor, e com isso eu vou ver o que Deus vai fazer. Quem sabe eu vou ter que voltar para o Brasil, mas pelo menos eu quito a minha dívida com a instituição. E naquela semana que eu pensei, meu carro vai me salvar, eu sofri um acidente e eu perdi o carro. Completamente. O carro não ligava mais, um animal, um veado, pulou na frente do carro, arrebentou o motor. E foi muito interessante porque eu achei que tinha quebrado a minha lanterninha, porque eu não senti nenhum impacto. E hoje eu entendo que esse não impacto foi porque Deus me segurou, porque o acidente foi muito sério. Quando eu saí do carro e eu vi que estava o capô para baixo, aí eu levei um susto com aquilo. E eu achei que isso é o diabo, né? Isso aí é porque eu estou fazendo a vontade de Deus, eu pensei, e é o inimigo. Aí depois Deus me lembrou dessa frase que eu falei. Ele disse para mim, lembra que tu falou? E eu pensei, eu disse, o meu carro vai me salvar. Aí Jesus ministrou no meu coração, não é o teu carro que te salva, eu sou o teu salvador. E se você precisa, você tem que pedir para mim. Não é nada que pode te sustentar, só eu posso. E depois disso eu disse, tá bom, Senhor, estou aprendendo, estamos lá. Agora eu não tenho casa, eu não tenho carro. Eu só tenho uma dívida com a instituição. Depois disso, então eu conversei com o papai e com a mamãe. Eu estava muito mobilizada porque eu não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha casa. E o meu pai falou o seguinte, nós vamos fazer uma oração do contra. Nós vamos começar a orar contra você estar aí. Nós vamos pedir que Deus te traga de volta. Porque tudo que está acontecendo, a gente está percebendo que as portas estão se fechando. E ele falou o seguinte, ó, Deus, eu só não entender assim, que Deus está abençoando, que é para você estar aqui, se 3 coisas acontecerem. Se você conseguir um emprego melhor, se você conseguir uma bolsa de estudos e um lugar para morar. E eu dei risada. Aí eu falei, não, né, isso aí é demais, não é impossível. Aí ele disse, tá bom então, impossível é o negócio de Deus, né? Aí ele disse, e se Deus não abrir essas 3 coisas que você precisa, aí você volta, e volta em paz, e volta sabendo que Deus te quer de volta, né? E eu comecei a orar pela primeira vez na minha vida, eu fiz uma oração do contra. E eu sei que tem muita gente aqui hoje que orou por mim nesse tempo também. E eu quero agradecer porque eu sei que são essas orações que sustentam a gente. Às vezes eu fico pensando, nossa, como é que eu dou conta? Assim, eu faceira, perdendo depois umas faceiras, assim, seguindo a vida, né? E eu acho que essa faceirice, né, essa alegria é de Jesus, gente, porque é impossível, assim, né? Essa paz de espírito, apesar das circunstâncias. Então, comecei a fazer essa oração do contra. Quando eu comecei a orar isso, uma pessoa que eu conhecia na instituição me falou assim, Bruna, você já ouviu falar daquele departamento na instituição que trabalha com as minorias raciais? Eles têm um trabalho assim de enriquecimento cultural, né? Ela disse, então tudo a ver com você é brasileira, quem sabe você vai lá conhecer esse departamento. E eu pensei, por que não, né? Estou orando aí por um emprego melhor. Aí o meu chefe do local do meu estágio, né, que eu estava fazendo, me convidou para ir numa reunião que eles tinham na instituição, que não tinha nada a ver com o meu trabalho, mas que era uma reunião que os alunos podiam expressar suas ideias. E na hora que ele me convidou, eu falei, sim, eu vou, concordei. Aí passou uns dias e eu pensei, chegou o dia da reunião e eu pensei assim, nossa, por que eu vou falar que não ia nada a ver essa reunião? Estou cansada, quero ir para casa. Mas aí no meu coração eu senti assim, lembrei daquele texto, seja o teu sim, sim e o teu não, não. Que passar disso vem do maligno. E eu pensei, eu tenho que ter palavra, né? Eu disse que sim, agora eu vou. E eu fui. Quando eu cheguei lá na reunião, tinha assim uma mesa de diretores na reunião, né? Com vários diretores da instituição.
Quando eu olho a diretora do Centro de Enriquecimento Multicultural, que era esse que a minha amiga falou para eu ir lá visitar, era aquela senhora com quem eu passei o dia trabalhando no trabalho voluntário, que me convidou para sentar do lado dela num estádio de 10 mil pessoas. Quando eu cheguei lá e eu vi ela, eu levei um susto, eu entendi, opa, Deus está querendo mesmo me direcionar aqui. E eu fui falar com ela e eu disse, oi diretora, lembra de mim? Ela, oi Bruna. E ela lembrava, ainda tinha acontecido um mês antes. E ela disse, eu disse assim, eu gostaria de marcar um encontro contigo para conversar. E ela disse, nossa, que bom que você veio aqui, porque eu estou indo viajar amanhã e eu posso te receber só no meio-dia, então. E eu disse, amém, então tá bom, então é amanhã, e fui encontrar ela. E isso eu percebi, assim, como é uma coisa pequena, né? O mandamento parece tão pequenininho, assim, que a gente cumprir a nossa palavra, mas como Deus me mostrou que tem bênção. Toda vez que a gente obedece a palavra, mesmo que seja uma coisa pequenininha, tem bênção ali, né? No mínimo porque é o teu caráter, no mínimo. Mas ainda Deus pode se mostrar, se revelar dessa forma, né? E eu fui, encontrei com ela no dia seguinte, eu disse, olha, eu tô aqui, eu tô ralada. Eu vim para cá, para essa universidade, com uma visão, com uma ideia, mas eu não tenho condições nenhuma de estar aqui. Mas eu quero ficar aqui. E eu senti muita vontade de conhecer o teu departamento, de falar com você. Eu não sei se tem alguma vaga para trabalhar com vocês, mas tá aqui meu currículo, eu estou disponível. Ela me fez umas perguntas assim de entrevista, conversamos um pouco, e ela falou assim, Bruna, essa semana eu estava falando numa reunião que eu estou precisando de uma assistente. E nós queremos abrir uma vaga para um assistente, mas isso é um processo no RH muito longo, porque tem que justificar a abertura de uma vaga nova e tem que passar pelo financeiro também. Então ela disse, eu não posso te prometer nada, mas tu está vindo num bom momento. Aí eu saí de lá já pensando assim, olha que bênção, né? Pelo menos já tem um espaço aqui. Aí ela foi viajar ainda, né? Isso passou mais um mês, assim, mais ou menos. Ela me ligou e ela disse assim, Bruna, eu quero me encontrar contigo, nos encontramos. E ela falou assim, eu trabalho nessa instituição há 20 anos e eu nunca vi o que aconteceu com o meu pedido que eu fiz por ti. Ela disse, eu pedi no RH que abrisse a vaga, geralmente o RH manda um monte de perguntas de volta, querendo saber qual a justificativa para isso, né? E leva meses para abrir uma vaga. Inclusive, recentemente isso aconteceu, demorou um semestre para abrir uma nova vaga. E ela disse, mas contigo eu pedi, mas eles disseram sim. Aí o segundo milagre foi que passou pelo financeiro e eu pedi ainda um aumento para o salário dessa vaga e eles aceitaram, assim, sim. E ainda a tua vaga tem bolsa de estudos integral. Então ali, o dia que ela me falou isso, a gente estava num prédio, eu saí do prédio, né? E eu dobrei, eu tava o carro encostado, eu tava assim, tão assustada com aquilo, que eu dobrei meus joelhos ali no estacionamento mesmo, olhei se ninguém tava me vendo, bem a louca crente, né? Dobrei meu joelho e adorei a Deus, eu disse, Senhor, tá bom, a minha oração lá de que eu quero viver essas orações do impossível, tá bom, né? Aí dá aquele tremor, assim, aquele temor diante de Deus quando a gente vê Deus nos ouve. Depois disso, um amigo do Márcio, que é o casal com a Márcia, né? Esse casal de brasileiros é o Márcio e a Márcia. Um amigo do Márcio soube da situação do meu carro, uma pessoa conhecida dele, mas que nem sabia quem eu era, e disse, eu tenho um carro extra e eu quero ajudar essa moça. Do nada, gente, uma pessoa que não tinha nada a ver comigo, nem me conhecia. E ele me emprestou o carro, um dos carros dele, que ele disse assim, eu gosto de ficar com o carro, quem sabe eu fico com o carro dela para ver se tem conserto esse carro antigo, né, esse carro que tinha quebrado do acidente, e enquanto isso ela vai usando um dos meus carros. E eu fiquei usando o carro dele, então isso foi em novembro do ano passado, eu comecei a usar o carro dele de graça, porque ele pagava o seguro do carro daí, então eu só tinha que cuidar do combustível, né. Então, agora já era dezembro, eu tinha uma bolsa de estudos, eu tinha um trabalho melhor, eu tinha um carro que era de Deus, não era meu, não precisa ser meu, né?
E uma colega minha da faculdade me convidou para morar com ela, assim, bem no finalzinho de dezembro. Ela disse: Bruna, eu tô precisando de alguém para dividir apartamento, você quer morar comigo? Eu disse sim. E fui. Então, em janeiro eu comecei meu ano, virou meu ano, com bolsa de estudos, com emprego, com carro, com moradia. E isso tudo, assim, foi para a glória do Senhor. Só que eu ainda tinha $1.000 para pagar na instituição, que eu não tinha, porque o meu carro que ia me salvar, né, Deus tirou, então eu não tinha esse dinheiro, não tinha começado o trabalho novo ainda. Uma pessoa ficou sabendo que eu tinha essa dívida de $1.000 e foi lá no departamento financeiro e pagou. Assim, foi isso que aconteceu, eu não tenho mais nada a dizer sobre isso, porque as coisas de Deus são assim, né, simples. Quando começou o ano, então Deus também, por uma série de razões, eu entendi Deus me chamando para fazer uma mudança de curso também. Eu estava na área clínica, né, da psicologia, eu sou psicóloga de formação, mas eu me senti muito impelida num outro curso. Deus, fiz até um teste de vocacional e conversei com vários professores, com várias pessoas próximas da minha família, e fui me sentindo mais impelida para a área social. E eu fiz uma transição, mudei de curso para a área de serviços humanos e liderança, porque eu me sinto chamada ao trabalho com as minorias, com as pessoas marginalizadas, né? Então Deus foi falando comigo e eu senti que Deus me chamou para advogar pelo outro. Mas, nesse meio tempo foi interessante, porque é como se Deus estivesse me dizendo assim: Bruna, quando você advoga pelo outro, que não tem defesa, esse outro que está indefeso, eu advogo por você. Então só vai trabalhando pelo pequeno, porque você também é pequena. Então não advoga por você, na tua vida, no teu trabalho, na tua profissão, na tua vida espiritual. Não é você que tem que advogar, não é você que tem que dizer quem você é, não é você que tem que provar nada. Você tem que trabalhar pelo outro, porque quem advoga por você sou eu, e quem cuida das suas necessidades sou eu. Aquele texto que diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, porque essas outras coisas são muito importantes. E elas são tão importantes que elas demandam todo o nosso tempo, energia e investimento. Só que quando a gente trabalha para o reino, quando a gente trabalha obedecendo a Deus, quando a gente dá ao outro, aí Deus cuida todas essas outras coisas que são tão cansativas e que demandam tanto da gente, e Ele nos dá, assim, de graça, né? Ele vai lá, paga a conta de $1.000, Ele toca no coração de alguém para te dar um carro, ele te dá uma bolsa de estudos, né? E Deus faz essas coisas, assim, fácil, sem que eu tivesse que advogar para que eu ganhasse elas. Então eu comecei o meu semestre, né, agora em janeiro desse ano, meu novo semestre, meu novo curso. Comecei com uma bolsa de estudos, mas eu ainda não tinha dinheiro na minha posse. Então eu lembro que eu comecei, já era a segunda semana de aula, não tinha os livros ainda desse semestre, e Deus tocou o coração de uma professora minha. Ela me perguntou: Bruna, e os seus livros, você já comprou? Eu disse: prof, não comprei ainda. E ela disse: então me dá a lista. Eu dei a lista de livros para ela, mais uma vez. Ela me deu todos os livros que eu precisava do semestre. Tem um livro só que custava $160. Veio de graça no vídeo. Aí depois disso, aconteceu que aquele senhor que estava olhando o meu carro, ele estava me emprestando dele, ele estava olhando o meu carro para ver se tinha conserto. E um dia eu pensei assim: agora eu tenho de novo todas as taxas, porque eu tenho a bolsa de estudos integral. Mas tem as taxas que são da instituição, que são dos serviços que a instituição presta, da academia, da instituição. Às vezes eu vou na academia só para sentir, pelo menos estou usando esse dinheirinho. A instituição oferece esses jogos de futebol americano para a gente assistir. Então tudo isso tem um preço que eles colocam, que é obrigatório, tem que pagar. E a outra questão também é seguro de saúde para alunos internacionais, a gente tem que pagar. Então, todo semestre eu tenho uma taxa assim, que dá entre mais ou menos $1.100, que não é da minha bolsa de estudos. Aí eu entrei semestre passado, então, comecei, só que eu estava sem dinheiro, né? E agora não precisava pagar os estudos, mas tinha as despesas de aluguel, de combustível, né?
alimentação, então todo o meu salário ia para isso bem certinho. E acabou indo que no final de maio, que é o fim do semestre, lá para eles, né, o fim do semestre é em maio, eu estava precisando ainda 900, eu só tinha conseguido pagar 200 dos 1.100, então ainda faltava $900 para pagar. E eu de novo falei, Senhor, e agora? Como é que a gente vai fazer essa? Aí assim, é interessante, porque no começo, a minha oração, eu não sabia como orar. Então, Senhor, será que o Senhor consegue isso aqui? Será? É uma oração meio assim, na esquiva. Mas depois a gente vai começando a usar assim na oração. Então eu comecei a ficar mais corajosa na minha oração. Daí essa oração já era assim, e aí, Senhor, o que o Senhor vai fazer? Né? Como é que o Senhor vai sair dessa? Aí eu liguei para o Bibi e falei assim, Bibi, eu sei que o meu carro está demorando para consertar, mas eu sei que ele vale alguma coisa, assim, porque ele já tinha me dito, se a gente vender para o ferro velho, vai dar uns 100, $200. Eu disse, vende, porque agora eu tenho esses 900 para pagar e vai me ajudar, né? Se conseguir 100, 200 já ajuda, já é alguma coisa. Aí ele me falou, então tá bom, então vamos fazer assim, você vem aqui na minha casa no domingo. E eu vou comprar esse carro para você. Então eu compro e depois eu vendo para o ferro velho. Aí eu cheguei lá na casa dele no domingo de manhã, antes da igreja, e eu pensei, que bom, né? Um envelopinho aí vai vir com 100, $200, já vai me ajudar. Quando eu cheguei lá, ele me deu um envelope com $900 para eu pagar todo o semestre, todas as taxas daquele semestre. Mais uma bênção de Deus. Depois disso, aconteceu que de maio a agosto até agora, eu não tenho emprego, porque a instituição está de férias e o meu emprego é um emprego acadêmico, né? Significa que eu só tenho o meu trabalho durante o semestre. E eu ia ficar, então, 3 meses sem trabalho. E eu orei de novo, Senhor, e aí, o que o Senhor vai fazer? Eu preciso trabalhar. Aí Deus abriu para mim, gente, vocês acreditam nisso? Gente que contrata por 3 meses para ser terapeuta, para trabalhar como terapeuta. Ninguém contrata um terapeuta para 3 meses, né? Porque esse é um trabalho, assim, que exige tempo. Mas essa instituição, a única, onde eu mandei meu currículo e fiz a entrevista, que também Deus, assim, a gente também vai aprendendo a ficar bem sensível à voz de Deus, e Deus quer que a gente sempre trabalhe, né? Que a gente sempre bata nas portas e trabalhe dentro, mas também a gente vai ficando sensível. Teve instituições que eu fui olhar para visitar e eu senti, não é aqui. E essa instituição eu senti paz. E eu fui lá, fiz uma entrevista e eles me contrataram para 3 meses, porque nessa instituição existe um programa com crianças só no verão de 3 meses, eles precisam de um terapeuta para 3 meses. Então, mais uma vez, Deus se mostrando maravilhoso, suprindo as minhas necessidades nesses 3 meses. Depois disso aconteceu também que antes, na verdade, desse programa de verão, o carro que eu tinha lá do Bibi, desse senhor, estragou. Então eu fiquei a pé, mas daí também já fiquei triste com isso, porque pensei que era toda a minha liberdade, né? Lá não existe o transporte público, é bem ruim, assim, então quem não tem carro está muito ralado. A gente vive ajudando o pessoal que não tem carro, então eu pensei, de novo, vou ficar sem carro. Mas entreguei o carro para o Bibi, né? Estragou. E Deus, nesses 3 meses que eu estava trabalhando nesse emprego, eu era em outra cidade, era 45 minutos de onde eu morava, mas Deus foi provendo. Todos os dias tinha uma carona, todos os dias eu tinha uns colegas que iam revezando para me buscar. E eu lembro que eu falei para minha mãe, como é que eu vou na igreja no domingo? E a minha mãe me olhou com uma cara assim, tipo, no WhatsApp, né? Eu não sei se era o WhatsApp, eu acho que era um vídeo, tá? Me olhou tipo assim, filha, você acha que Deus, com tudo que Ele já fez, Ele não vai te dar uma forma de chegar na igreja no domingo, né? Por favor. Tipo assim, não vou nem orar por isso, né? Aí, e foi, gente, assim, era muito incrível. Todo final de semana eu tinha um carro. Ou gente que me dava carona, às vezes tinha 2 pessoas me ligando se eu queria carona, ou que eu tinha um carro mesmo, assim, como a Márcia e Márcio que me emprestavam, diziam, Bruno, é final de semana, a gente sabe que você tem que fazer mercado, pode pegar o nosso carro. Aí teve 3 semanas nesses 3 meses que a minha chefe da instituição, né, ela me ligou e disse, Bruna, eu tô indo para um país, passar umas férias, fazer uma aventura, e eu tenho meu carro parado, então eu vou fazer um negócio contigo, você corta a minha grama e cuida do meu gato, e eu te empresto o carro por 3 semanas. E eu, beleza, isso aí, né? Então, assim,
pessoas me darem carona, também pessoas estavam ouvindo da minha história, pessoas não só isso, mas assim, estavam tendo a oportunidade de me abençoar, né? De ser instrumento na minha vida, de simplesmente de dar carona para uma filha de Deus. E a palavra diz que nem se a gente der um copinho d'água para o menor dos seguidores de Jesus, essa pessoa não vai passar sem recompensa. Então, todas essas pessoas que me deram a carona, tiveram essa sensibilidade, estavam sendo também abençoadas, ganhando de Deus uma oportunidade de ser abençoadas. Depois disso, então, nesse meio tempo, agora, principalmente nesse último semestre, que eu me mudei com a minha colega do curso, a gente começou a ter muitas dificuldades na relação. E por diferenças mesmo, assim, de personalidade, de jeito de lidar com a casa, né? E começou assim a ter um mal-estar na casa, uma coisa assim bem chata. E eu comecei a pensar, nossa, eu acho que eu vou ter que, eu acho que já deu meu tempo aqui, eu acho que é hora de mudar, de ir pra frente, e Deus pode me abençoar, né? E eu pedi, Senhor, o Senhor tem tantas histórias aqui de pessoas que moram com famílias, que às vezes trocam, assim, fazem o aluguel por cuidar das crianças, ou velhinhos, moram com velhinhos, aí ajuda a fazer compra, cortar as gramas, agora eu sou profissional de cortar grama. E eu orei e pedi para Deus isso, né? Disse, Senhor, eu acho que tá difícil essa situação aqui, não tá legal, e eu gostaria que o Senhor seria uma bênção, assim, na minha vida, eu ir para um outro lugar. Aí Deus me falou assim, vocês acham, né, que Deus ia falar, quando a gente tem um problema numa relação e a gente quer cair fora. Deus me falou assim, não, primeiro você vai arrumar a tua casa, primeiro você vai resolver o que você tem que resolver com ela, e depois a gente conversa. E Deus me deixou, assim, no caso, nessa relação especial, Ele me deixou muito claro quais eram as coisas que eu tinha que mudar. E Ele falou, vai falar com ela. Não existe isso de sair de fininho das relações, vamos resolver, vamos conversar. Então, escuta o que ela tem para te dizer. E foi o que eu fiz. Eu chamei ela, a gente conversamos algumas vezes. E Deus me deixou muito claro com essa experiência, porque daí ela também pôde abrir o coração dela, falar ao lado dela. A gente pode conversar, e Deus me falou assim, que a relação é mais importante do que o direito. A relação é mais importante do que o direito. E Deus trabalha na relação, não no direito. Porque o direito é fácil, ele pode mudar bem facilzinho. E quando a gente conversamos algumas vezes, eu me reposicionei, eu mudei algumas coisas, eu comecei a pensar, nossa, essa relação pode dar certo, né? E ela também, e ficou leve, ficou legal. Aí Deus entrou com uma bênção. Aí o Márcio, mais uma vez, Deus abençoe o Márcio, gente. Ó, quando vocês se lembrarem, olha pelo Márcio e a Márcio, tá? Que esse pessoal é de Deus. O Márcio me ligou e disse assim, Bruna, tem um casal que quer te conhecer. Eu falei de ti para eles ficaram bem interessados em te conhecer, porque ele é indiano, ela é americana, eles casaram, eles têm 5 filhinhos, e eles são pessoas assim, bem abertas, bem divertidas. E ele, porque o pai dele se converteu do hinduísmo para o cristianismo, e ele é um pastor hoje, o pai, ele cresceu na casa de pastor, sendo filho de pastor, que nem eu, né? E ele disse que então Deus chamou ele para cuidar dos filhos dos pastores, porque ele sabe o que é isso. Ele, há 30 anos atrás, também chegou ralado da Liberty para estudar, a mesma história, filho de pastor e pessoas ajudaram. Então Márcio disse, eles querem conhecer vocês. Aí eu fui conhecer eles, porque aconteceu o seguinte no meio desse caminho, né? Eu queria muito vir para cá, eu vou contar essa história no meio, já estou terminando, mas eu queria muito vir para cá visitar a minha família, né? Já fazia 1 ano que eu estava longe, e a gente conversou e viu que não ia rolar, não ia dar o dinheiro agora. Fiquei bem triste com isso, assim, oramos, né? Pedimos que a gente sabia que Deus podia intervir nessa história. Mas, assim, ao mesmo tempo, mesmo se Deus intervisse, né? Tinha tantas... tinha tantas necessidades, tantas coisas, assim, que eu também lá, eu preciso até de não ter um transporte, que a gente pensou, parece que nem convém, né? Fazer uma visita ao Brasil. Também descobrimos que as passagens aéreas eram o dobro do que daqui para lá, metade do preço do que de lá para cá. Então, assim, foi um choque ver o valor da passagem.
Nós oramos, ficamos em paz e decidimos que não. Eu fiquei muito triste assim por uma semana, mas depois passou, pensei, tá bem, tudo bem, né? Vou ficar por aqui. Mas aí Deus disse assim, para uma pessoa, Ele falou assim, que era para eu ouvir. E essa pessoa começou a ficar incomodada com isso e foi falar com a minha mãe e falou, Gisele, a Bruna vem? E ela, não, mas tá tudo bem, a gente tá bem com isso. E ela não ficou bem. Ela foi e me mandou uma mensagem. Eu nem vi a mensagem dela. Ela estava preocupada comigo e eu nem tinha visto a mensagem. Eu fui ver a mensagem uns 3 dias depois e falei, não, eu tô bem, tá muito caro, né? Mas já tô bem com isso, já entreguei isso para Deus, tô em paz. E ela disse, que ela, depois ela me contando, ela disse assim, que ela não estava em paz, que ela não conseguia, teve uma noite que não dormiu bem, ficou angustiada com isso, que ela estava sentindo que Deus estava chamando ela para me abençoar. Ela conversou, ela e o marido então decidiram e me abençoaram e me deram as passagens para eu estar aqui. Então eu só estou aqui hoje à noite porque Deus me trouxe aqui. E isso assim, com certeza, né? Porque não teve nada de meu envolvimento, nem foi um pedido meu. Inclusive eu estava tentando convencer a minha abençoadora de que ela não tinha que fazer isso, né? Mas quando Deus quer, Ele faz. E o meu pai falou uma coisa assim, porque eu fiquei quase... Sabe quando Deus te abençoa e você fica constrangido com aquilo? Porque tem tantas necessidades, tem tantas coisas acontecendo. Eu tenho colegas que estão em necessidades, em situações assim muito mais difíceis que a minha. Eu já pensei assim, mas se essa pessoa quer me abençoar, quem sabe eu posso convencer ela a usar esse dinheiro para abençoar essa minha colega que está numa situação difícil, né? Aí o meu pai falou assim, Bruna, você está querendo dizer para Deus o que Ele faz, né? Está querendo ensinar a Deus a ser Deus? Ele tem poder para abençoar e te trazer para o Brasil, e Ele tem poder para cuidar da tua colega também. Ele é poderoso e ela vai ter que experimentar isso com Ele também. Então, eu com isso, ok, tá bom, então eu vou de consciência limpa e vim para cá e estou aqui hoje porque Deus me trouxe. Quando eu estava vindo para cá, porque essa situação, essa família me abençoou assim, numa quarta-feira compraram as passagens para mim, no sábado eu estava vindo, e na quinta-feira eu fui visitar essa família, então que o Márcio, Deus abençoe ele, me ligou, né, para eu visitar. Então nós jantamos com essa família, conversamos, aí os vizinhos deles, um casal, veio para me conhecer também e conversamos à noite e eles falaram assim, essa família, né, do indiano e do americano. Nós queremos te abençoar, Bruna, nós sabemos a dificuldade dos filhos de pastores, então nós queremos que você fique na nossa casa. E isso tranquilo, sem aluguel, né, fica tranquilo, a gente sabe da tua situação com o carro também, e nós não temos um carro extra para você, mas a gente pode te dar caronas, e assim, me disseram, a gente vai cuidar de você. E isso na quinta-noite, então. Na sexta-feira de manhã, o Márcio me mandou uma mensagem, disse, Bruna, um casal de senhores que mora do lado deles gostou de você e quer que você more com eles lá na casa deles. E quer que você vá lá visitar antes de viajar, na sexta-feira, né? Ia vir pra cá no sábado. Aí eles falaram, vai lá, porque eles querem te conhecer. E eu fui e conheci a casa, e eles mostraram, e eles falaram assim, Bruna, e tem mais uma coisa, vem aqui na garagem com a gente. E eles disseram, a gente tem 3 carros, e a gente só precisa de 2, né? Nós somos 2. Então, nós queremos ceder o 3º carro para você, enquanto você estiver estudando, você usa, vai para a faculdade, vai para o teu trabalho, fica em paz, esse carro é para você. E já oramos ali, e o AJ, que é esse indiano, né, que tinha me convidado para morar com eles, já falou, aqui o negócio, já tô sentindo, já fez. Gente, ó, gente pentecostal tem tudo que é lugar, vou falar, gente da oração, né, e ele falou, aqui, e orou, já nos abençoou, então quando eu voltar para agora, né, amanhã quando eu voltar, eu já tenho um lugar para morar. Essa família quer me abençoar de graça, né, sem pagar o aluguel com esse carro. E com isso, eu entendi assim, que quando a gente arruma as relações, quando a gente arruma aquilo que Deus nos chama a arrumar, que é a nossa responsabilidade, Deus faz o impossível também.
E essa questão da casa para mim ficou muito marcada, porque eu estava querendo sair da minha casa, né? E Deus falou, não, arruma a relação. Quando eu arrumei a relação, eu nem estava mais pensando em sair. Aí Deus bota 2 casas, né? Porque Deus é exagerado, assim, Ele quer mostrar pra gente que foi Ele, né? Então, assim, é Deus mostrando o poder dEle, deixando claro que Ele pode fazer. Mas tem coisas que Ele não pode fazer, porque é o que eu tenho que fazer, né? Por exemplo, abrir o meu coração e perdoar, só eu posso fazer. Deus não pode fazer isso por mim. Mas dar 2 casas, isso é o que Deus pode fazer. E às vezes a gente está querendo as 2 casas, a gente está querendo a bênção de Deus, mas o perdão, que é a nossa parte, que é o nosso trabalho, aí a gente não quer fazer. E Deus quer restaurar essa prioridade. O que é a minha parte, o que é a parte de Deus. E eu entendi também, assim, com essa experiência do Márcio, da Márcia me abençoando, advogando por mim, aquilo que Deus me falou em relação ao meu curso. O meu trabalho é advogar por aquele que não tem, que está lesado no seu direito, o pequeno, aquele que está desprovido, o órfão, do órfão à viúva. Mas o trabalho de Deus é advogar por mim. Então eu entendi, assim, ó, todas essas bênçãos desde o início, né, desde agosto do ano passado até aqui, foram coisas que não dependeram de mim, foram essas coincidências, essas coisas do impossível que foi Deus que fez. E para terminar, então, eu senti assim, eu estava orando, eu tive convicção, e quando o Inés falou sobre o texto de Isaías, anuncia as nações, assim, para mim foi Deus também, só dando um confortinho assim no meu coração, que sim, que é para eu estar aqui falando, né? Mas eu essa semana estava orando, desde que saí de lá, estava orando e pensando assim, Senhor, eu quero que o Senhor fale, né? Eu quero dar o meu testemunho, mas eu quero que o Senhor fale. E Deus me deu uma palavra que no começo eu achei estranha, assim, eu pensei, nossa, que estranho Deus me falar isso, parece nada a ver. Mas eu quero falar para vocês, está lá em 2 Reis 18. Segunda Reis 18, 1. O reinado de Ezequias. Diz assim o texto: no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Acás, no capítulo 16, se vocês depois quiserem checar essa história, Acás foi um dos piores reis de Israel. Ele foi um rei que empobreceu Israel, porque ele perdeu todos os bens, as riquezas de Israel. Ele perdeu todo o exército de Israel, porque ele tomava decisões, ele era idólatra, ele tomava decisões, ele se unia com reis que eram, na verdade, os inimigos, e assim ele foi permitindo que a idolatria, ou seja, que outros deuses que não o Senhor, entrassem em Israel, e ele destruiu com as riquezas, com as relações e com o exército que eles tinham. Então Ezequias, aliás, esse rei agora, ele é filho desse rei Acás, que foi um dos piores, um dos mais perversos. E diz o versículo 2: tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e ela era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Eu acho isso aqui importante, porque aqui está mostrando um rompimento com a história do pai dele. Ele teve um pai perverso, um pai que destruiu o rei, e ele fez um rompimento, mas mais importante do que isso, ele tomou uma referência. Ele diz: fez ele o que era reto perante o Senhor, versículo 3, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Davi não era pai de Ezequias, né? Ele era só um antecessor, né? Ele era da família real, mas ele não era o pai direto. Mas na Bíblia, às vezes, diz que Davi era pai, filho de Davi. O próprio Jesus é chamado filho de Davi, para dizer que ele era da descendência de Davi, né? Mas eu acho importante marcar, e Deus me falou aqui, o quanto quando a gente não tem uma referência boa,
imediata do pai e da mãe, a gente pode buscar na nossa história ou nas histórias das pessoas uma boa referência de alguém que vai nos ajudar a servir o Senhor. E se a gente não tiver alguém assim que a gente consiga pensar que seja uma boa referência, a gente tem a Jesus. Jesus é o novo Davi. Jesus é quem eu posso buscar, porque eu sou filha de Jesus. E Jesus é aquele que pode me dar o que eu preciso enquanto uma referência familiar, para eu seguir uma história que seja diferente, talvez dessa mãe, desse pai perverso ou faltante que nós tivemos. No versículo 4 diz assim: removeu os altos, os altares, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, que são todos os ídolos que o pai dele tinha levantado. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Essa serpente de bronze, lá em Números narra essa história, tem a ver com Moisés. Tinham serpentes que estavam invadindo Israel e Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, que quando o povo olhasse para a serpente, eles iam ser curados das mordidas das serpentes que tinham picado. Então isso aqui, quando foi feito, era uma coisa boa, foi Deus que mandou fazer. Mas daí eles passaram a idolatrar aquilo que Deus tinha usado só como um instrumento. Então Ezequias percebeu que aquilo tinha virado um ídolo, até uma coisa boa. Isso para mim me faz pensar o quanto às vezes Deus nos dá coisas boas, mas a gente, quando coloca aquilo no lugar de Deus, vira um ídolo e tem que quebrar. Então Ezequias vai e quebra até isso, esse ídolo que tinha uma história positiva no passado. Pois até aqueles dias os filhos de Israel lhes queimavam incenso e chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, Ezequias, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 7. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria, que era o inimigo que estava oprimindo eles, e não o serviu. Então, Deus me deu essa palavra porque eu quero dizer, para concluir, que o meu testemunho não é um testemunho de coisas boas que acontecem quando a gente é bonzinho. Longe de mim que essa seja a mensagem de hoje à noite. Eu acho que esse é o perigo, inclusive, que a gente cai às vezes, de pensar que se eu andar na linha com Deus, se eu fizer as coisas direitinho, aí Deus vai me abençoar, aí coisas boas vão vir, daí vai vir casa, vai vir carro, vai vir emprego, bolsa de estudos, todas essas coisas que são boas. Mas essas coisas boas, elas podem virar o bastão de bronze aqui, como é que é? A serpente de bronze, isso. A serpente de bronze, E Deus não quer isso nas nossas vidas. Ele quer nos abençoar, mas não porque a gente é bom, não porque a gente merece. Ele quer nos abençoar porque Ele quer que a gente aprenda a entregar aquilo que é a nossa parte a entregar. E esses impossíveis, essas coisas grandes, que às vezes a gente fica procurando o tempo todo suprir, é Ele que vai fazer e para Ele é fácil. Para mim, essa foi a lição que eu aprendi. Como é fácil para Deus. São coisas assim que eu lutava o tempo todo para conseguir um emprego, provisão, um carro. E Deus faz sempre mais, é sempre mais rico, é sempre mais exagerado. Quase assim, Deus, calma aí, não precisa tanto. Porque eu entendi que Deus me chamou, e esse foi o grande milagre que eu quero contar para vocês. De todos esses que eu falei, o grande milagre foi que Deus me convidou a perdoar. E isso foi antes de eu ir já para a minha viagem. Eu queria ir para Liberty, que em inglês significa liberdade, o nome da universidade é Liberdade. E eu pensando isso, e orando e falando, e um dia eu entendi que o que eu estava querendo era liberdade. E eu estava achando que ir para os Estados Unidos, que ir para a Liberty ia me dar o que eu queria. Mas Deus me falou que a liberdade estava no perdão. E que Ele só ia deixar eu ir se eu tratasse na minha história as coisas que eu tinha que perdoar. E eu pedi licença para o meu pai e para minha mãe para falar sobre isso essa noite, porque eu também ia ter que falar deles, Mas eu tive que perdoar o meu pai e a minha mãe. Eu tive que perdoar o pai e a mãe que eles não foram. As coisas que eles faltaram comigo e que doeu, e que não vem ao caso,
porque isso é da história íntima de cada um com as suas famílias, mas todos nós temos que perdoar. E se a gente não perdoar, se a gente não liberar essa história e o que está ficando para trás, a gente vai arrastar isso junto e não vai ter espaço no nosso coração para aquilo que Deus quer fazer. Não vai ter espaço para as novas relações. E Deus me deixou muito claro com essa história também, como todas essas bênçãos elas vieram através de pessoas. Não foi assim que eu ganhei na loteria, né? Foram pessoas que foram entrando na minha vida. E essas pessoas tinham lugar, tinham espaço no meu coração, porque eu tinha deixado outras pessoas, liberado outras pessoas do peso que eu dava, daquilo tudo que eu projetava sobre meu pai e a minha mãe, que eles ainda me deviam, que eles ainda tinham que me dar para que agora eu pudesse ter o que eu preciso para seguir em frente na minha vida. E Deus me deixou muito claro que essa liberdade que eu queria, eu não era lá nos Estados Unidos, era aqui, antes de sair da minha casa. E que Ele só ia liberar, porque Deus é fácil. Para Deus é fácil abrir um visto para eu ir para os Estados Unidos, levantar os recursos, tirar dinheiro da onde? Do inferno, se Ele precisar, Ele tira dinheiro para eu ir fazer aquilo que Ele me chamou a fazer. Mas o difícil, que é o meu chamado, que é o que só eu posso fazer, é sentar com meu pai e com a minha mãe e resolver a nossa relação. Se isso não é possível para você, seja porque os seus pais não vivem, ou porque são pessoas fechadas, ou por qualquer outra circunstância, né? Olha, fala ao Senhor, pede para Deus o que Ele está te pedindo das suas relações. E eu falo pai e mãe porque tem um texto também que é muito importante, que está lá em Provérbios. Eu gostaria que vocês abrissem Provérbios 30:17, eu já estou terminando. Provérbios, capítulo 30, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus, gente. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiros arrancarão, e pelos pintãos da águia serão comidos. Os pintãos são os filhotes da águia. Os olhos de quem zomba do pai, de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiros arrancarão, e pelos pintãos da águia serão comidos. Esse texto está falando que quem zomba do pai, quem desobedece à mãe, fica cego. É disso que esse texto está falando. Você não enxerga mais nada. E você está achando que você está conquistando coisas, que você está indo atrás de alguma coisa que vai te dar o que você procura, às vezes o reconhecimento e o amor que você procura. E Deus está te falando, você está cego. Perdoa, deixa para trás, deixa eles. E vai em frente, abre teu coração e deixa eu ser o teu pai, deixa eu ser a tua mãe. Restaura a tua relação com os teus irmãos. Porque é assim que acontece, a gente perdoa o pai e a mãe, aí a gente consegue perdoar o irmão, aí a gente consegue perdoar a irmã, aí a gente consegue perdoar o vizinho, aí o meu chefe, e assim vai indo as relações, e o colega, e aquela pessoa que puxa o teu tapete, porque a gente vai ficando craque com isso. E isso vem de Deus. Aí você pode me falar, tá bom, esse é o nosso chamado, mas isso é difícil perdoar. Eu vou dizer que não é que é difícil, é impossível perdoar. Mas esse é um trabalho de Deus e é um processo, e às vezes depende de muita oração, e às vezes depende de terapia também. Gente, não deixa fechar o teu coração em relação a isso. Às vezes o diabo está cegando as pessoas, que nem isso aqui, ó, está cegando as pessoas para não tratar aquilo que está no seu coração, porque isso dá muita resistência mesmo. Mas o meu propósito mesmo é falar do perdão, daquilo. A palavra diz que quem não perdoa não conhece Jesus, que não experimentou, porque todo o Evangelho é sobre o perdão de Jesus Cristo, né? Então, chegar na liberdade, chegar nesses lugares onde Deus nos chama a ir, ser essa pessoa pequenininha, pobre e fraca, que Deus exalta para levar nada aos que são, né? Os nobres e os poderosos. Esse pequenininho que chega lá, ele só chega lá porque ele experimenta o perdão de Jesus Cristo. Primeiro na sua vida, na sua relação eu com Deus, e depois na minha relação eu com o outro, porque é isso que forma a cruz de Jesus. E o Evangelho é completo. Então, assim, gente, isso aqui tudo é coisas que eu estou aprendendo, né? Eu amo meu pai e minha mãe, mas todo mundo sabe que quando fala de pai e de mãe, só a gente sabe o pai e a mãe que tem.
mas são pessoas de Deus na minha vida, mas tinha coisas que eu projetava sobre eles, tinha coisas que eu esperava deles. E eles também tinham que lidar com isso, com essa demanda que eu fazia, né? Então Deus é tão louco assim que às vezes, né, a gente está esperando do outro, aí Deus fala, vai você lá e pede perdão. Vai você e pede perdão pelas tuas coisas de filha também. E foi o que Deus me chamou a fazer, pedir perdão para os meus pais. E foi o que eu fiz para eu poder viajar, né? Foi no último dia no aeroporto, eu ainda pedi perdão para o meu pai e para minha mãe, choramos e nos abraçamos e conversamos, falamos do meu processo também até chegar aquele momento. E é isso que eu quero deixar aqui para a igreja. Eu não sei por que eu estou falando isso, na verdade, mas eu não teria como falar de todas essas experiências e sair daqui falando, Deus quer te abençoar, Deus quer te dar um carro, uma casa e uma bolsa de estudos. Não é isso. É Deus quer liberar o teu coração daquilo que Ele vai fazer. E só Deus sabe que terra é essa para onde Ele quer te levar. Só Deus sabe quais são os milagres que Ele quer fazer na tua vida, né? Tua terra pode ser aqui, mas esse lugar novo para onde Ele vai te levar, isso é pessoal. Isso da experiência de perdão de cada um com Deus e com o outro. É isso. Que Deus nos abençoe cada dia pela sua misericórdia, nos ajude, nos ensine a perdoar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Como é bom nós podermos ouvir do que Deus tem feito na vida da Bruna e do que Ele pode fazer na nossa. Quero chamar o Ministério de Louvor, nós vamos cantar. Aprendi 3 coisas. Primeiro, a oração do contra, né? Eu sei que eu vou ter que ouvir alguns testemunhos aí a respeito da oração do contra, né? Que abençoador nós podemos ouvir daquilo que Deus faz quando nós negamos a nós mesmos. E a outra coisa, né, que me chama muita atenção no testemunho da Bruna é o quanto as pessoas que passaram pela vida dela lá ouviram a voz de Deus para abençoar. Nós somos chamados também a isso, a abençoar, a ouvir a voz de Deus não só naquilo que Ele está fazendo em nossas vidas, mas o que Ele quer usar as nossas vidas para abençoar outros, como a Bruna também se sente chamada, né, através de tudo que Deus tem ministrado ao coração dela. Nós vamos cantar, depois a gente vai estar orando como igreja sobre a vida da Bruna, né, nesse retorno, para que a gente também a abençoe, orando pela vida dela. Se coloque de pé, vamos cantar mais uma vez. Amazing.
pedindo ao Senhor irmãos, antes de nós orarmos pela Bruna, eu quero agradecer a presença da Tânia, veio com a Sônia mesmo. Deus abençoe sua vida, a Lara e o Evânio. Isso, vieram com a Bruna, né? Convidados, que bênção ter os irmãos aqui. E a Adelaide, que veio com o pastor Edilson. Deus abençoe a vida de vocês, sempre esteja conosco quando puder. Bruna, entra à frente. Nada mais justo do que nós orarmos, né, por ela. E assim eu vou pedir para o pastor Edilson, né, e a gente estarem aqui orando, intercedendo pelo retorno dela. Que Deus possa abençoar e continuar esse processo de bênção na vida dela. Oremos. Pai querido, nós queremos louvar o teu nome, em nome de Jesus. Tudo que o Senhor é, que possa refletir no nosso coração, Senhor, te agradecemos por esse tempo juntos. Te louvamos, Pai, porque o Senhor fez essas obras no coração da Bruna. E todas essas bênçãos é fruto de um coração rendido ao teu nome. Que o Senhor abençoe o retorno da Bruna até os Estados Unidos, Senhor. Que o Senhor abençoe os dias que o Senhor tem lá ainda, porque é o Senhor que levou ela para essa terra distante, porque é lá que o Senhor queria amassar o barro, é lá que o Senhor queria pôr a água do teu Espírito nesse pó, e é lá que o Senhor queria moldar a tua obra. Por isso que o Senhor continue fazendo aquilo que te apraz, Senhor, que ela continue se depositando no teu altar. Abençoa, Senhor, essas famílias que vão hospedá-la, essa família que vai emprestar esse carro. É tudo o Senhor fazendo, mas que o Senhor abençoe aquelas famílias, Senhor, e que o Senhor também nos dê como igreja a bênção, Pai, de render o nosso coração e de fazer essa oração ousada, de pedir para o Senhor fazer o que o Senhor quiser em cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque é maravilhoso a mim como pai e a Gisele como mãe, nós vemos que os nossos filhos estão aprendendo a andar com o Pai de verdade, que é o Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor honre a vida da Bruna, honre a vida dos meus filhos, do Lucas, do João, do Dani, também por extensão a Luísa e a Thalita. Abençoa também a tua igreja, Senhor, e que essa palavra de hoje possa nos calar firme ao coração e nos levar a uma mudança de comportamento pela obra do teu Espírito, Senhor. Transforma, Senhor, a tua igreja e que o Senhor derrame da tua graça. E eu quero pedir sobre a vida da Bruna e a tua igreja que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós desde agora e para sempre. E o teu povo diz amém, amém. Amém, irmãos. Amém. Da paz do Senhor, cumprimente seu irmão e não esqueça de dar um tchau para a Bruna.